Olá, queridos professores, que bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal conosco. Eu sou a professora Ana Paula Rodrigues e estamos iniciando mais uma pré-aula do maternal. A revista a qual trabalhamos é da CPAD Maternal, de 3 e 4 anos. A nossa lição já é a lição de número 4. Nós iremos falar quando eu oro, o Papai do Céu me responde. E o nosso texto está em 1 Reis 18, 36 ao 37. O objetivo da nossa lição é compreender que Deus, Ele ouve nossas orações. Sim, Deus, Ele nos ouve e nos responde. Na revista traz um parágrafo com algumas dicas e tem como tema a nossa aula vai começar. Você pode me acompanhar aqui. E traz para nós algo que é importante que nós façamos todas as vezes que formos aplicar a nossa lição para os nossos alunos. Primeiro ele diz que é importante que o material seja preparado com antecedência. Todo material que nós iremos usar para contar a nossa história para as crianças deve ser preparado antes, bem antes do dia. Primeira coisa que você deve fazer, ore por você, para que Deus ele venha sobre a sua vida, lhe capacite cada dia mais. Depois, você leia o texto, estude bastante, peça a Deus que Deus ele possa te capacitar, trazer à sua mente ideias, abrir o seu entendimento. Por quê? Da mesma forma que Deus, ele abençoa o levita, ele põe a palavra no coração dos pastores, assim Deus, ele pode também abrir a nossa mente para a compreensão. Nós, professores. Depois, pede para que realize algumas dinâmicas e atividades extras para a sua história, para o seu período da escola bíblica dominical. É bom sempre você perceber se dá para aplicar essas atividades extras ou até mesmo a dinâmica. Está pedindo também para que nós possamos chegar mais cedo, organizar a sala, deixar tudo bem organizado para recebermos as nossas crianças. E ao receber os alunos, devemos cumprimentá-los com um abraço, com um beijo, perguntar como eles estão. Isso é muito importante, mas lembre-se, olhe sempre no olho da criança. Diga para ela, seja bem-vinda, estou feliz porque você está aqui. Inicie a aula com uma oração. Dê a oportunidade aos alunos de fazerem também os seus pedidos de oração. Eles também têm pedido de oração. Pergunte para eles, o que você deseja que nós possamos orar neste momento? Cada um vai dar um pedido diferente, para que juntos possamos interceder também. Deus, ele ouve a nossa oração e a oração dos pequenos. E se houver aniversariantes, cante parabéns para eles. Você pode também preparar para a sua sala um quadro de aniversariante e colocar as datas de cada criança a qual eles fazem aniversário. E sempre estar fazendo observação, olhando lá quem já está aniversariando esse mês. Cante parabéns, ore pela criança, para que ela se sinta também importante. Prossiga realizando um período de louvor bem animado para agitar a criançada, para que os alunos sintam também a presença de Deus, como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então faça isso, convide-as também para que elas possam cantar um hino de sua preferência. Elas amam participar, elas gostam muito de se sentir útil na casa de Deus. Convide a sua criança, o seu aluno, para cantar louvores ao nosso Deus. E também traz aqui para nós o tópico da oferta. Sim, oferta. A nossa lição pede que nós preparamos algo novo para a nossa oferta. Pode ser uma caixinha, tá? Com
uma criança ofertando. Eu mudei esse mês o meu ofertório. Eu fiz uma salva, que é esse aqui, da menininha. Olha, eu fiz com material reciclado, né? Eu usei um tecido que eu tinha em casa, uma fita também. Aqui foi plástico, foi uma garrafa que eu cortei. Então, colei e fiz. Fiz essa salva, tá? Para o meu momento de ofertar. E quando eu vou ofertar, sempre eu convido, né? Eu convido uma criança, o meu aluno, vem cá, vamos tirar as ofertas. E quando eles tiram a oferta, né, depois de tirar, dou um para o menino e um para a menina. E quando eles tiram a oferta, eu faço agora, vamos agora escolher quem vai orar pelas nossas ofertas. E todos levantam a mão, eu quero, prof, eu quero orar pelas ofertas. Então, esse momento também permita que eles possam orar pelas ofertas. Se por algum motivo eles não têm as palavras coerentes como as nossas, então o ajude, chega no ouvido e vai falando para ele a forma que ele deve orar a Deus, agradecendo pelas ofertas. Também a frase do dia nós temos: eu posso falar com o Papai do Céu. Sim, nós podemos falar com o Papai do Céu por meio da oração. Nós podemos falar com Deus, Ele nos escuta. Ele escuta cada palavra, até mesmo aquela que não sai dos nossos lábios, que ficam aqui guardada no nosso coração. Deus, Ele está vendo. Ele conhece bem antes de abrirmos a boca para falar com Ele. E a lição de hoje ensina que Deus ele responde às nossas orações. Muitas pessoas têm dificuldade de entender muitas vezes quando Deus diz não para nós, quando Deus diz espera e quando Deus se permanece em silêncio. Mas quero dizer para você que não importa se é sim, se é não ou se Deus está em silêncio. Mas sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando por mim, por você e pela vida das nossas crianças. Você já perguntou à sua criança se os seus alunos já algum dia pediram a Deus algo em oração e Deus respondeu? Será que você já trouxe essa importância à tona? Será que eles já se expressaram? Pode ter certeza que está guardado no coração da criança o pedido de oração. Há crianças também que Deus ainda não respondeu a oração. Sim, há. E nós devemos falar para ela que Deus, Ele responde a nossa oração. Hoje, possa ser um não para eles. Amanhã, um talvez, um sim. Ou espere um pouco mais. Mas diga sim, que não importa se é sim, se é não, ou se espere, Deus, Ele tem o melhor para nós. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Isaías 64, 4. Deus, Ele trabalha para aqueles que neles esperam, para aqueles que confiam no Senhor Jesus. Ele trabalha para a vida, para com a vida dos nossos alunos. Ele trabalha para com a minha vida e para com a sua vida, professor. Deus também quer falar ao seu coração. Você também tem que deixar que Deus fale ao seu coração, abrir o seu coração. Talvez muitas vezes também você também já pediu a Deus algo e Deus não respondeu. Eu também quero dizer para você, professor, espere que no momento certo, Deus ele virá sobre a sua vida, assim como Deus virá sobre a vida dos nossos alunos. As crianças do maternal podem aprender desde cedo que o Papai do Céu, ele fala com elas. Sim, Deus, ele fala com os nossos alunos, através das histórias que nós contamos para eles. Através da Bíblia também, a criança também tem sua Bíblia, a Bíblia do aluno. Ela é ilustrada com algumas histórias que são escolhidas para as nossas crianças. E também Deus fala por meio da contação de história que nós fazemos, falando de Deus, das suas maravilhas. Para falarmos com Ele, basta fechar os nossos olhinhos e orar. Ele fala conosco por meio das histórias da Bíblia.
possamos dizer para o nosso aluno que Deus ele fala por meio da nossa história bíblica, que se encontra na Bíblia da criança e também na sua Bíblia. Mostre também a sua Bíblia, traga e diga para a sua criança que as mesmas histórias que estão na Bíblia delas também está na nossa. Para guardar no coração, trouxe para você a nossa revista. Fala de fazer silhuetas de 3 chamas, tá? E utilizar cartolinas vermelhas para a parte maior e a laranja para a parte menor. Eu fiz aqui as minhas silhuetas, tá? Olha, diz assim: peçam e vocês receberão. Esta aqui é a nossa silhueta, a qual traz na nossa lição, na nossa revista. Peçam e vocês receberão. As 3 chamas, como a nossa revista, ela nos auxilia, né, trazendo ideias para nós, pede que faça 3 chamas. Também, aqui eu usei, né, o papel colorido, usei cola branca, usei canetão, usei papel vermelho, papel laranja, para fazer esta chama. Por que essa chama? Porque esta chama tem tudo a ver com o nosso texto. Então você possa fazer, lembrando que as letras, sempre letras grandes, as mesmas fontes, porque elas estão aprendendo, estão tendo contato, tá? Estão tendo contato com a escrita, com a leitura ainda. Também eu fiz outro modelo que você pode usar, eu fiz esse aqui, que também é o mesmo versículo, peçam e vocês receberão. Mateus 7:7. Eu usei caixa de papelão, tá? Eu usei uma caixa, eu cortei ela, pintei com tinta guache, utilizei cola na minha mistura da tinta, para que ela possa ficar mais viva, mais forte. Também aqui eu usei caixa de sabão em pó e cobri com EVA cinza e depois vim com tinta guache, fazendo aqui a aparência de tijolos. No caso, aqui é o meu altar. O altar do qual Elias orou e Deus fez descer fogo do céu. E é sobre Elias que nós hoje iremos falar, sobre Elias, o profeta Elias, que traz para nós grande lição de oração, de fé e de espera. Então, quando eu oro, o Papai do Céu, ele me responde. E foi o que Elias fez. Elias orou a Papai do Céu e Deus o respondeu. Vamos explicar um pouco o versículo. A nossa revista, ela pede, explique às crianças que a história de hoje, o Papai do Céu responde à oração de um homem chamado Elias. Então, aqui está o nosso Elias. O Papai do Céu, ele responde a um homem chamado Elias, o profeta Elias. Ele pediu para Deus mandar fogo do céu para queimar o altar. Porque as outras pessoas, eles não acreditavam que só o Papai do Céu era poderoso para fazer isso. Da mesma forma que Elias Deus ouviu Elias e respondeu, Papai do Céu também quer fazer com as nossas crianças, com os nossos alunos. Então, da mesma forma, como diz o nosso texto, peçam e vocês receberão. E foi o que Elias fez, ele pediu. Elias, um homem de Deus. Elias, um homem levantado, né, por Deus. Elias, o profeta que mais pediu por fogo. Que mais pediu por fogo a Deus. Foi o profeta Elias, o profeta Leão, conhecido como profeta Leão. Então, aqui está o nosso profeta Elias, o qual pediu a Deus que descesse fogo do céu para mostrar o poder do nosso Deus. Não que Deus ele precisava mostrar o seu poder, porque ele já é Deus, ele já é poderoso para fazer aquilo que pensamos, que não pensamos, que não viemos até a nossa mente. Deus ele já é poderoso.
Então, Elias pede a Deus que Deus assim conceda que faça descer fogo do céu. O profeta Elias, o qual Deus ouviu a oração. Então, vamos ouvir um pouco da história que iremos falar. Deus, ele fala a Elias para se apresentar ao rei Acabe. Por quê? A falta de alimento já era muito grande em Samaria. Já não havia mais alimento em Samaria. Já estava escasso, estava pouco. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus. O povo não mais obedecia à voz do nosso Deus. Viraram as costas novamente para Deus. Então, Deus, fez isso na vida do povo para entender, para compreender que Deus, ele é Deus. E temos aqui o rei Acabe. O nosso personagem, o rei Acabe. Tá o rei Acabe e o castelo, eu fiz aqui. O rei Acabe e o castelo. Esse era o rei Acabe, o qual governava naquela época. E as pessoas estavam afastadas de Deus. Mas também tinha uma rainha, olha, que ele era muito má, a chamada Jezabel. Esta era a rainha Jezabel. Jezabel, ela era uma rainha muito má, perseguia os profetas de Deus. Ela era sacerdotisa do profeta Baal. Então, ela não queria ver nenhum profeta de Deus vivo. E Jezabel, ela manipulava, ela tinha um poder de manipulação, de manipular o esposo, o rei Acabe. Então, ele também fazia suas vontades, porque ela é manipuladora. E Deus, ele envia o profeta Elias. Depois de muito tempo, Elias está lá na caverna e Deus fala com Elias, vai até o rei Acabe, E Elias foi. Mas sabe o que Elias fez? Elias foi lá e o rei Acabe estava lá. Ah, você resolveu aparecer, Elias. Eu estava te procurando para te matar, para mandar matar você. Você apareceu, Elias. Então, Elias convidou o rei para fazer prova, do poder do Deus. Do poder de Deus e do poder de Baal. Aquele Deus, o qual responder com fogo no altar, esse é o Deus verdadeiro. Porque para Jezabel, Baal era o verdadeiro Deus. Então, todos, foram fazer prova do verdadeiro Deus. Eu trouxe aqui, eu tenho aqui, o altar. Todos foram fazer prova do verdadeiro Deus. Está aqui os profetas de Baal e Elias. Mas sabe o que aconteceu? Neste lugar onde eles levantaram o altar para declarar quem era o verdadeiro Deus, os profetas de Baal, eles dançavam, eles pulavam, eles cantavam, eles invocavam ao Deus Baal e o Deus Baal não respondia. E Elias ficava, talvez eles estejam ocupados, talvez eles estejam passeando, talvez eles estejam dormindo e nada de Baal responder. Baal não descia com fogo sobre o altar deles, não descia com fogo, porque Baal, ele não é o verdadeiro Deus. E eles clamavam, pediam, dançavam, faziam teatro, invocando que Baal descesse sobre aquele altar com fogo. E Baal não desceu com fogo sobre aquele altar. Então, Elias pediu que retirasse os profetas de Baal. Então os profetas de Baal saíram daquele lugar, se afastaram um pouco. E Elias pediu que lançassem vários tambores de água sobre o altar. Vários tambores de água foram lançados sobre o altar. E Elias pediu a Deus que descesse com fogo sobre o altar. E Deus respondeu, Deus desceu com fogo sobre o altar que Elias havia levantado.
Não importava se estava molhado, se tinha água, não. Deus é Deus. Deus fez descer fogo naquele lugar e consumiu toda aquela água que havia no altar, que havia ao redor do altar. Deus, Ele é Deus, Ele mostrou o seu grande poder naquele lugar. Então os profetas de Baal, eles foram mortos pelo povo. E o rei Acabe foi até Jezabel falar para Jezabel que o Deus verdadeiro, a qual respondeu com fogo, foi o Deus de Elias, foi o Deus do profeta Elias, o qual Deus respondeu com fogo. E esta palavra, esta mensagem que nós queremos deixar para o coração das nossas crianças, dos nossos alunos, que Deus é o nosso socorro. Ele socorreu Elias quando ele precisou e provou para todos que Deus, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para cumprir. Não importa o tempo, mas Deus, Ele é poderoso. Deus veio sobre a vida de Elias no momento certo. Elias se escondeu por algum tempo, mas quando Deus chamou para cumprir na vida de Elias. E é esta mensagem que nós temos que deixar para os nossos alunos, que Deus eles responde sim ao nosso clamor, à nossa oração. Só o Papai do Céu, Ele pode nos responder. E esta mensagem, querido professor, que você deve deixar para o seu aluno. Eles são pequenos, são só apenas de 3 anos de idade a 4 anos. Mas eles também, têm sentimentos, têm um coraçãozinho, sabe, que necessita ouvir, que necessita que perguntamos a eles o que eles pensam, qual o pedido que eles têm para que Papai do Céu responda. Eles também necessitam que nós venhamos ouvir e também orar com eles. A nossa revista também traz aqui, né, uma oficina que você possa fazer com suas crianças. Oficina que traz para nós, deixa eu pegar aqui, é do telefone sem fio. Aqui. Então, já que você pode aplicar, a revista dá para nós algumas dicas que para fazer dinâmicas ou fazer alguma atividade extra, eu escolhi fazer o que tem aqui. Oficina de ideias. Na oficina de ideia hoje, montaremos o tradicional telefone sem fio, né? Que nós conhecemos. Esse aqui, eu fiz com rolo de papel higiênico e com barbante. Eu passei fita, tá? Aqui. Passei fita, você dá para uma criança, dá para 2 crianças brincarem, né? Faça o mesmo com a outra ponta, né? Passar o barbante. Depois é só trocar com a criança ela irá brincar, né? Que está falando com o Papai do Céu, que é um telefone sem fio, e permita que ela ligue. Se você der isso para a criança, como ela está naquela fase do real, do irreal, ela irá falar com o Papai do Céu. Ela irá dizer, Papai do Céu, obrigado por tudo, por esta noite, por este dia. Ela irá se expressar, porque ela irá expressar o que está sentindo. Fica para você essa ideia aqui do telefone sem fio que a nossa revista da CPAD traz para nós. Também quero trazer para vocês um pouco mais de conhecimento. Aqui na nossa revista traz assim, ó, você sabia? Aqui atrás. Você sabia? As crianças desta idade só conseguem se concentrar durante poucos minutos. Então, de 3 a 4 anos, o máximo de tempo que elas conseguem é de 10 a 15 minutos. Então você não se preocupe se as crianças às vezes elas se dispersam. É porque o tempo dela não é como o nosso. Nós podemos ficar meia hora, 1 hora e elas não. O tempo delas são curtos. Então tem que estar em todo momento mudando a atividade para ter a concentração dela. Por isso que nós temos uma liturgia, temos a oração, temos a leitura da palavra, temos o louvor, temos o período de oferta.
esta liturgia, ela vai trazer para a nossa criança a possibilidade dela permanecer mais um pouco nos ouvindo, ouvindo a nossa história. Então é para você compreender. Estude bem a sua lição, não deixe para a última hora. Todos os dias, separe um tempo, meia hora, 10 minutos, para que você possa ler cada tópico. É importante que você venha se preparar, professor. Peça a Deus, Ele te capacita. Busque ao Senhor Jesus, que Ele irá dar condição para que você possa realizar a sua aula com perfeição para os seus alunos. Então, no meu material aqui, eu utilizei aqui palitos de picolé para fazer as chamas, tá? A base das minhas chamas, eu utilizei papel e cola quente. Esses fantoches eu fiz com rolo de papel higiênico, tá? Fiz toda a cobertura com rolo de papel higiênico. Eu utilizei para fazer o fantoche e cobri com EVA. Aqui é o altar de Baal, né? É importante, eu vou dar uma dica para vocês. Se você gosta de assistir desenho, eu gosto de assistir os desenhos bíblicos. E esta ideia eu tive, tá? Assistindo os desenhos bíblicos. Você vai lá, desenho bíblicos de Elias. Aí veio essa ideia desse altar, né? Como também os adoradores, né? Esses aqui, esses adoradores de Baal. Também foi um desenho bíblico que eu assisti e trouxe essa ideia para o real. Aqui está o altar de Baal. Aqui foram três potinhos de Yakult. 3 potinhos de Yakult colado. Peguei restos de EVA, tá? E dei a volta. E aqui foi uma caixa. Uma caixa aqui, uma caixa de tinta. Aqui eu usei uma caixinha, tá? De papelão, cobri com EVA e usei tinta preta para fazer os tijolos. E a minha base do meu cenário, eu utilizei um isopor que eu tinha em casa para fazer esta base, tá? Eu pintei e fiz a base, onde ficou o cenário da minha história. E aqui o meu castelo também foi de material reciclado. Eu utilizei caixas, aqui eu utilizei três rolos de papel higiênicos para fazer a torre, utilizei papel colorido. Então fica para você esta ideia, para que você possa também fazer o seu material, produzir o seu material para as suas crianças. Aqui está o castelo, eu fiz a frente para o rei, esta frente para o rei, e no desenho bíblico tinha a Jezabel, né, em seu quarto, né? Ela atendia o rei Acabe. Então fica para você, professor. Eu quero agradecer por sua companhia. Continue, tá, nos assistindo. Vamos crescer juntos, você e eu, para que nós possamos trazer o melhor para os nossos alunos. Ficamos por aqui. A paz do Senhor e que Deus te abençoe ricamente. Então, tchau. Que Deus te abençoe. Até a próxima.